Qualquer coisa vocês olham no fone se tá bom. Olá, boa tarde. O som tá ok, pessoal, aí pra vocês? O áudio? Boa tarde, sou Patrícia, aqui analista da Táxi Prático. Estamos iniciando a nossa live com o Orlando Silveira. Hoje vamos tratar sobre a reta final para a adesão ao Simples Nacional ou reinserção de empresas ao Simples Nacional. Vou aqui chamar ele, qualquer coisa com o áudio, vocês informam aí que a gente vai ajustando. Boa tarde, Orlando. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. E o som tá bom? Tá ouvindo direitinho? Consegue me ouvir? Estou ouvindo, sim. Estou lhe ouvindo. Você está me ouvindo? O pessoal está me ouvindo aí, pessoal? Pronto, agora deu certo. Era isso mesmo. Boa Seja tarde. muito bem-vindo. Obrigado. Prazer imenso recebê-lo aqui mais uma vez na nossa live da Táxi Prático. E a gente preparou aqui esse tema, né? Adesão ao Simples Nacional, que já estamos aí no prazo final, segundo a resolução 164 de 2022, que fala que vai até o dia 31 de janeiro. Deu certo aí? Tá conseguindo me ouvir, né? Pausou aqui para mim. E aí a gente está querendo tirar todas as dúvidas, então, pessoal, você já está com dúvida em relação à regularização, prorrogação, adesão, vai enviando aí na nossa caixinha de perguntas, que ao longo da live a gente vai respondendo. Orlando, passo a palavra para você, e aí qualquer dúvida que o pessoal tiver, eu vou te passando aqui. Ok. Obrigado, Patrícia. Obrigado. É um prazer estarmos aqui mais uma vez na Táxi Prático. E agradecer a todos os nossos amigos, colegas que estão participando dessa live. Bem, pessoal, todo ano, no mês de janeiro, é um mês... Ó, já tem muitas perguntas aí. Você vai organizando, Patrícia, e depois a gente vai falar. Vou fazer aqui uma introdução, mandar um abraço para todos que estão participando. Todo mês de janeiro vem aquela nossa preocupação. Será que a empresa vai ser excluída, né, e tal? E o prazo para pedir a regularização também é muito curto. Esse mês, a gente pode até perguntar com ou sem emoção, né? Esse mês foi com emoção, né? Um período que nós estamos passando, né, de todas as empresas com problema de caixa, por conta da pandemia. Realmente nós estamos com 2 anos aí de muita dificuldade, e todas as pequenas e médias empresas esperando um refis. Todos nós contadores sabemos quanto as empresas estavam aguardando esse refis. E, para nossa surpresa, né, estávamos acompanhando o projeto de lei complementar 46, e com a certeza que ele seria aprovado, e como foi aprovado. No entanto, para nossa surpresa, no último dia do ano, o presidente vetou todo o projeto, né? Feito isso,
Aí veio aquela gritaria das empresas e quando o governo observou que isso foi muito negativo, eu espero que deve ter sido isso, imediatamente a Procuradoria prorrogou, né, as portarias para aquela transação, né, excepcional que eles têm. Daí foi aberto, né, só para dívidas ativas. Estou fazendo essa introdução, depois nós vamos para as perguntas, né? Foi aberta essa transação para as dívidas que estão na dívida ativa da União. Aí eu chamo a atenção para todos os colegas que têm empresa nessa situação, que queira participar dessa transação, tem que ficar atento com a questão do ISS e o ICM, porque esses dois tributos devem ser tratados diretamente na prefeitura ou no estado, né? Então tem que ter muita atenção em relação a isso. Pois bem, então hoje nós temos a esperança e expectativa que o refis das empresas do Simples, que é o HELP, de acordo com o projeto de lei 46, passe a vigorar logo após o retorno do Congresso, né, às suas atividades. Então, está-se tudo certo para que seja derrubado o veto do presidente e aí vai valer o refis que está previsto no projeto de lei 46/2021. Então, vamos aguardar. Então, por conta disso, o que é que aconteceu? Que aí é a grande novidade. Todos os débitos, todas as pendências relacionadas a débito podem ser sanadas até o dia 31 de março de 2022. Portanto, gente, quem tem débito pode solicitar a opção, vai gerar pendência, no entanto, não será prejudicada. Essa pendência por débito, olha, frisar bem, pendência por débito, independentemente que o débito seja do Simples ou não. Porque lá na resolução 164, diz que, excepcionalmente, a regularização das pendências por débitos das empresas que solicitaram a opção pelo Simples poderá ser sanada até 31 de março de 2022. Então, vamos dizer que uma empresa que não era do Simples solicitou a opção agora, mas tinha um débito do ano passado, ela vai ter até março para regularizar esse débito. Certo? Isso foi até uma pergunta aqui da contabilidade. Justamente essa. Então, pendência por débito, nós vamos ter um prazo até março para regularizar, porque a resolução ela foi bem enxuta. Excepcionalmente, para as empresas que fizeram a opção pelo Simples Nacional, as pendências relacionadas a débitos, ele não diz débitos do Simples Nacional, diz relacionado a débitos. Então, daí ela generaliza, né, todos os débitos. E daí a empresa, agora, não pode esquecer, pessoal, regra número 1, que eu costumo dizer que nem é a número 1, é a 0, é antes da 1. É solicitar a opção até o dia 31 de janeiro. Certo? Então, não deixar para pedir a opção só em março. Em março é para regularizar as pendências. Não esqueçam. A solicitação de opção permanece até o dia 31 de janeiro. Essa segunda-feira que vem, né? Na outra, né? Então, vai ser na segunda-feira, dia 31 de janeiro, o último dia para solicitar a opção. Tem débito? Fique tranquilo, pode sanar até o dia 31 de março, certo? Agora, pessoal, também muita atenção. Se tiver astral, tem que resolver até agora, 31 de janeiro. Para estendido até março, ficou só as pendências relacionadas a débitos. E aí, gente, é qualquer débito que a empresa, porventura, tenha. Ok? Então, feito essa introdução, estou aqui aberto às perguntas que eu já estou vendo, que já tem muitas aqui. A última foi a do Cláudio Frota, perguntando, problema com cadastro? Já respondi. Problema cadastral tem que resolver até o dia 31. Pronto, só dando uma ênfase, com relação a, justamente, você já até falou no início, com relação aos débitos com a fazenda, seja municipal ou com a fazenda estadual, né?
não, o prazo é se atentar para ser no dia 31 de janeiro, né? Não, Patrícia, não. Todos os débitos, qualquer pendência relacionada a débitos, eu tenho até março para resolver o débito. Isso, no federal. Certo? Não, e também qualquer débito. O que eu No estadual falei, também. o que eu falei relacionado ao município e ao estado é para quem fizer o programa de regularização da PGFN. Show. Então, tem que ficar atento, porque se alguém fizer esse parcelamento da PGFN, o ISS é cobrado separado. Então, tem que ir lá no município regularizar também. E, em relação ao ICM, também no estado. Certo? Agora, prazo em relação a débito, todos os débitos, nós ganhamos esse prazo até 31 de É o dia março. 31. Tá bom? Então, vamos lá. Selecione aí as perguntas, que eu já vi que tem muitas. Certo. Temos aqui uma da Maria Lima. Como serão calculados os impostos de janeiro e fevereiro das empresas que já foram excluídas em janeiro? Muito bem. Aí é uma questão que eu estou louco para saber como é que o PGDAS vai estar a partir do próximo dia 2 de fevereiro. Vai ser atualizado, porque tem que ter um comando para dizer que a empresa solicitou a opção. Porque se não tivesse comando, a gente não vai conseguir fazer o cálculo do simples, né, na empresa. Então, foi muito boa a sua pergunta, viu? É aí, Marília Lima, né? Marília Lima. Isso. Realmente, quando formos calcular o mês de janeiro, lá em fevereiro, algum comando a gente vai precisar colocar alguma informação ou o PGDAS vai abrir para calcular. Então, isso deve sim ser atualizado no PGDAS. Se não tiver nenhuma atualização, não tem problema, porque a empresa continua como se não tivesse optante. Mas, com toda certeza, vai vir alguma atualização para que a gente consiga fazer o cálculo, tá certo? Não esqueçam, sempre eu ficar lembrando, não esqueçam de fazer a solicitação da opção, mesmo que gere pendência. Mais alguma pergunta? Temos aqui também a da Janaína. Quando a empresa recebe a notificação das receitas declaradas com valores a menor no Simples, através do TEP, o mesmo pode ser retificado após o dia 31 de janeiro? Ou deve retificar antes? Pode, porque o que é que acontece? Quando o projeto de lei for aprovado, todos os débitos vencidos poderão entrar no parcelamento. Então, você já pode retificar logo, porque se já está tendo essa cobrança, retifique. Porque tanto faz você ter cobrança como não, se tiver sido excluída do Simples, você tem até março para regularizar. Débito municipal e estadual também terão prazo? Sim. Terão prazo até 31 de março para ser regularizado. Que a resolução diz o seguinte: empresas, excepcionalmente, para as empresas solicitarem a opção pelo Simples Nacional, as pendências relacionadas a débitos poderão ser sanadas até 31 de março. Então, débitos qualquer ente federativo que esteja participando do Simples Nacional entra nesse entendimento, certo? Repetindo, se for pendência cadastral, o prazo para resolver é 31 de janeiro. Débito previdenciário, débito com tributos federais, débito com tributo municipal e tributo estadual, todos podem ser resolvidos até 31 de março. Veja aí, tem várias perguntas aí, Patrícia. Temos também o Tataço, que fala assim: Orlando, mas serão os débitos cobrados na pendência da opção, correto? Olha, na pendência da opção, eu sempre falo que a gente não deve só se preocupar com o que apareceu na pendência. Porque quando você faz o pedido de opção pelo Simples, que sana as pendências, tem um prazozinho de 15 dias que os entes federativos fazem aquele levantamento. Então, eu aconselho que pegue
busque todos os débitos que a empresa tenha e regularize. Vou dar um exemplo. Aquele simples que foi prorrogado, que venceu lá em setembro, outubro e novembro, ele ainda não está aparecendo como pendência. Então, com toda certeza, daqui para março ele vai aparecer. Então, Tatá, é importante que se faça um levantamento de todos os débitos. Débito vencido está sujeito a ser negado a opção pelo Simples. Inclusive, o mês de fevereiro, que vai vencer no dia 20 de março, ele deve ser pago, porque quando passar do dia 31, ele vai aparecer. Certo? Então, fiquem bem atentos em relação a isso. A empresa não pode deixar o débito de fevereiro, que venceu em março, não pode deixar deixar ele em aberto. Tá certo? Ok. Mais alguma pergunta? Próxima é do Acais Contabilidade. Tem um caso de uma empresa que estava com débito, mas que inexplicavelmente não saiu do Simples. Com o prazo estendido, ainda há perigo? De forma alguma. Essa pergunta é bem interessante. Pessoal, exclusão do Simples Nacional por débito só acontece se a empresa receber um ato declaratório de exclusão antes. Então, esse ato declaratório de exclusão tem um prazo de 30 dias para a empresa resolver a pendência. Passou esse prazo de 30 dias e a empresa não resolveu, ela só vai ser excluída em janeiro do ano subsequente. Então, se uma empresa que até o dia 31 de dezembro não recebeu nenhum ato declaratório, ela só poderá ser excluída por débito em janeiro de 2023 agora. Se ela receber um ato declaratório de exclusão e a empresa não regularizar a situação. Certo? Certo. Temos aqui também a do cliente Rota Contabilidade. O cliente pagou o que devia sexta-feira, 21/1. Só que ainda consta o débito. Quanto tempo deve aguardar? Olha, aí demora, aí é de acordo com o fisco. Tem algumas situações que é em 48 horas, 72 horas. Agora, se ele já fez a opção e ainda apareceu esse débito que ele regularizou, o que é que eu aconselho? Cancela o pedido de opção e espera aí até sexta-feira e faz um novo pedido. Certo? Porque aí a empresa poderá, nesse período aí, desaparecer os débitos. Certo. Aí temos aqui também o Marcos Miranda. Quer dizer que os débitos do Simples Nacional que foram negociados com a PGFN, a parte que cabe o Estado e o município terá que ser negociado a parte com o município ou o Estado? Com toda certeza. Porque acontece isso, olha só, não são todos os municípios. Se eu não me engano, Fortaleza, Maracanaú, Sobral, esses eu tenho certeza que fizeram. Para isso, o município faz um convênio com a prefeitura, ou com a Receita, para, quando esse débito for para a dívida ativa, só vai os tributos federais. O tributo do município vai ser cobrado pelo município. Prefeitura de Fortaleza é dessa forma, com certeza. Então, se você tem a regularização na PGFN, o débito da prefeitura tem que ser feito lá na prefeitura. Da mesma forma, o Estado do Ceará fez convênio com a Receita e o ICMS deve ser negociado junto com a Cefaz. Ok? Ok. Eu. Outra que temos... Aqui está ruim de aparecer, mas vai dar certo. Como fica a emissão das notas fiscais de serviços, já que a empresa está excluída do Simples até a regularização total? Deve ser emitida com as retenções ou não? Olha, infelizmente nós vamos ter esse problema. Um deles, na hora que vai emitir a nota fiscal, vai vir a alíquota de 5%, né? E se for retido, vai reter 5%. Então, é um problema que a gente está aguardando que o comitê gestor se pronuncie ou atualize o PGDAS.
Vocês estão ouvindo, pessoal? Porque eu vi que travou aí para a Patrícia. Foi, teve uma hora que travou aqui para mim, mas deu certo. Todo mundo está ouvindo Deu certo, direitinho? né? Então, sim. Agora estou ouvindo. Show. Repete aí a pergunta para eu deixar bem claro. Estava falando sobre a emissão da nota fiscal de serviço. Pois é. Então, essa questão da nota fiscal é um problema que nós estamos passando agora até janeiro, mas eu espero que em fevereiro isso se resolva. Infelizmente, vai estar aí como se a empresa não fosse optante do Simples. Certo. A outra que temos já foi essa daqui. Próxima pergunta que temos é a da Camila. Existe alguma expectativa de envio de termos de exclusões para empresas até março? Boa pergunta. Nenhuma. Nenhuma. Geralmente, a Receita só manda lá depois de julho, agosto e setembro. Então, até lá, não. E se tiver, pessoal, se tiver, as empresas vão ter 30 dias para regularizar. Caso não regularize em 30 dias, tem até janeiro do próximo ano para regularizar. Então, se algum ato declaratório acontecer, a empresa receber algum ato declaratório este ano, por débito, o efeito só acontece a partir de janeiro do ano subsequente. É como se não tivesse pendência, Ok? né? Não Isso. chegou nesse período, não tem pendência. Não, Ok. Outra que temos é a do Rafael. A empresa tem até março para regularizar os débitos. Exatamente, como já foi mencionado aqui, com base na Resolução 64 de 2022. Isso. Já até falamos nessa. Temos aqui também o nonato. Orlando, o estado do Ceará não tem convênio com a PGFN, tudo é negociado lá? O estado do Ceará tem. Ele perguntou se tudo era negociado na PGFN. Não, aí o ICM negocia no estado. Certo. Fazendo esse cancelamento, agora temos aqui a rota contabilidade. Fazendo esse cancelamento, posso fazer uma nova solicitação de opção imediatamente? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir direitinho? Acho que o Orlando teve um problema lá. Espera que eu vou chamar de novo. Saiu aqui. Conseguimos, deu certo, Ó, voltou. faz a última pergunta aí, porque cortou mesmo na hora. Eu não respondi. Peraí. Peraí que eu vou parar da caixa. Do Rafael aqui já respondi, né? Até março para regularizar os débitos, sim. Tem várias perguntas aqui que eu estava tentando olhar e caiu. Certo. Pronto. Consegui o termo Consegui o termo. Peraí. Não, conseguiu como? Conseguiu resolver, não? Termo de diferimento. Empresa excluída do Simples e solicitada a opção, a empresa continua no Simples de janeiro e fevereiro. Eu até falado sobre essa. Não, não entendi a pergunta. A Fernanda perguntou: empresa excluída do Simples e solicitada a opção. A empresa continua no Simples em janeiro e fevereiro? Sim. Aí tem até março para regularizar as pendências.
Entendeu? Pronto, ó, show. Rafael perguntou aqui, pedindo para explicar acerca de como vai ficar os impostos em janeiro e fevereiro. É aquela É. situação lá que você estava explicando. É isso quem está explicando. O comitê gestor ele vai se pronunciar de como a gente vai é, é, de como a gente vai calcular o mês de janeiro e fevereiro, né? Porque até agora as empresas estão fora do Simples Nacional, mas como foi aberta essa excepcionalidade, alguma situação eles vão esclarecer. Mas aí, pessoal, queria esclarecer também uma confirmação que eu fiz. O Estado do Ceará não fez convênio com a Receita Federal. Então, o ICMS é calculado, é parcelado junto com os tributos federais, certo? Somente a Prefeitura é que tem esse convênio. O Estado do Ceará não tem. Por isso que o Nonato perguntou ali, que o Nonato é lá da Cefaz. Não existe esse convênio, gente. Corrigindo aqui. Em relação a essa questão, os estados e os municípios podem fazer convênio com a Receita Federal, a PGFN, para quando os débitos lá for para a dívida ativa, o estado e a prefeitura cobram separado. Mas o estado do Ceará não tem esse convênio. A prefeitura de Fortaleza tem, sim. Ok. Tem uma pergunta aqui, se eu sei de todos os municípios. Atualizado não, porque todo ano tem esses convênios. Mas a gente vai ver e informa pela Tax Prático quais são os municípios. Anote aí, Patrícia. Quais os municípios que têm convênio com a PGFN para cobrar o ISS separado da dívida ativa da União. Fortaleza eu sei que tem, Maracanãú. Agora eu não sei os demais. Certo. E depois a gente vai lançar aqui Aí você lança uma matériazinha aí explicando quais são os municípios. E ratificando a informação e dizendo que o Estado do Ceará não tem convênio com a PGFN. Então, débito do Simples Nacional e Estado é negociado junto com a PGFN. Ok. Temos também aqui a Elites. Deu certo, né? Conseguiu o termo de experimento de uma empresa do Simples Nacional, mesmo com pendências de débitos e declaração. Será erro da Receita? Não é nem erro, ela não chegou a ver essas cobranças e aceitou. Então, pode ficar tranquilo. Se foi deferido, não será mais excluído esse ano. Depois que é deferido, pode ficar tranquilo. Show. Temos também uma da Rota Contabilidade sobre o cancelamento da opção. Se eu cancelar agora, posso fazer um novo imediatamente? Pode. Temos o André. E o E-Social, DAF Previdenciário, o comitê gestor também vai se pronunciar? Aí é para sair algum pronunciamento, porque a gente vai ter... Olha, gente, informe como se a empresa fosse optante. Agora, se chegar lá em março, não regularizar as pendências, ela vai deixar de ser optante desde dia 1º de janeiro. Então, a gente conseguiu o prazo para regularizar os débitos. Em relação a essas situações do dia a dia, nós vamos tratar como se fosse do Simples. Certo? Chegando lá em março, regularizou as pendências e a opção foi aceita, tranquilo. Agora, se não regularizar as pendências, aí vamos ter problema, porque vai se tratar como uma empresa normal desde janeiro. É o que eu sempre falo, pessoal. O nosso país, ele é dessa forma, né? Nós contadores, sofremos muito porque a gente tem que tomar decisões, o cliente não vai entender, quer a solução, e a gente fica dependendo da posição do governo. O que é que nós sabemos? É que a opção pode ser pedida e as pendências podem ser resolvidas lá em março. Como vamos emitir as notas fiscais? Eu entendo que nós devemos tratar tudo como se fosse simples.
Certo? Certo. Cleidson está perguntando, se não conseguir resolver pendência cadastral com a prefeitura, tenho até março? Não. Pendência cadastral não está previsto na resolução. Observe que lá só fala de débitos. Eu entendo que problema cadastral deve ser resolvido até 31 de janeiro. E o Cláudio perguntou, depois de janeiro, não pode mais desfazer o pedido e fazer novamente? De forma alguma. O prazo de opção pelo Simples é até janeiro, 31 de janeiro. E até 31 de janeiro, a lei permite você pedir 20 vezes a opção e cancelar 20 vezes. A partir de Passou 31 desse... de janeiro, não consegue mais. Certo. Orlando, aqui é o Josué. Tenho um débito de INSS que está em processo, aguardando encaminhamento para a PGFN. Não está mais na responsabilidade da Receita e nem está disponível ainda para parcelamento na Procuradoria. Como é que fica nessa situação? Problema grande. Tem que procurar a Procuradoria, ou presencial, ou é complicado isso aí, porque eles têm um prazo que às vezes demora muito a chegar a dívida chegar da Receita para ir para a Procuradoria. Então, nesse momento aí, nós não temos dívida em canto, quando a gente vai tentar, ninguém consegue parcelar em nenhum local. Então, assim, qual é o conselho que eu dou? É através de processo junto à Procuradoria para agilizar. E realmente acontece muito isso. Certo. Aqui tem o Rafael perguntando, fazendo o cancelamento da solicitação do Simples Nacional, pode fazer imediatamente a solicitação do retorno ao Simples? Pode, você pode cancelar o pedido de opção, mas isso se você tiver solicitado a opção e estiver aguardando, né? Mas se você pediu a opção e foi deferido, não tem nada que cancelar, é deixar ela optante. Mas se você fez a opção e apareceu pendência, não saiu a opção, você pode cancelar e solicitar uma nova para ver se consegue optar imediatamente. Mas cancelar a opção e pedir novo pedido de parcelamento até 31 de janeiro, sem nenhum problema. Certo. Temos agora a Camila, que pergunta assim, quando aparece no relatório de pendências da opção pendências com o Estado do Ceará, onde verifico quais são as pendências exigidas? Aí é junto à Cefaz. Você vê junto à Cefaz e vê qual é a pendência, que é débito, ou alguma pendência cadastral, ou falta de declaração, alguma coisa. Né? Então, é importante, é junto à Cefaz. Quando tiver pendência no ente federativo, no Estado, é junto à Cefaz. Ó, a Fátima Castro perguntou, então, se a empresa tem débito na PGFN, os débitos de prefeitura, vou ter que ir lá para fazer o parcelamento? É isso? Sim. No Estado, não. Estou aqui retificando, corrigindo. No Estado, não. No Estado também é junto na PGFN. Agora, débito da Prefeitura de Fortaleza, você tem que ir lá na Prefeitura parcelar o ISS. E também perguntando, as competências de março e abril que não aparecem, como resolver? É importante abrir um e-processo junto à Receita, solicitando que eles coloquem como cobrança, porque senão você não vai conseguir nem parcelar, que o débito não está aparecendo. Certo? Então é importante solicitar através do e-processo. Show. E o Cleison perguntou sobre a alteração dos prazos da PGFN. Pronto. Os débitos da PGFN temos também até 31 de março para solicitar o parcelamento. Certo? Foi todos prorrogados até 31 de março. Qual é a diferença dessa negociação com a PGFN e com a PGFN e esse do HELP que a gente está esperando? É que o da PGFN só vai ter desconto se a empresa teve queda no faturamento. E quem vai dar essas condições é a PGFN.
diferentemente do HELP, que todas as empresas, até quem não teve queda no faturamento, vai ter desconto, certo? Então, os prazos de parcelamento da dívida ativa da União também foi prorrogado até 31 de março. É o mesmo prazo da... Foi aquilo que ele perguntou também, o Jussier, a respeito do prazo, né? Se é até 31 de março, como já foi respondido. Qual dia sai o HELP, né? O que todos querem saber. Dia 14 de fevereiro volta, né, a ter as sessões, e eu acredito que nas primeiras sessões esse veto vai ser derrubado. E aí, pessoal, pode ter certeza, o HELP sendo derrubado, nós só vamos conseguir aderir a esse HELP lá em março, depois do dia 10 de março, porque depois de aprovado, vai sair resolução do comitê gestor, o PGDAS tem que ser atualizado para poder recepcionar isso. Então, não vai ser de imediato. E olhe lá, eu ainda acredito que esse prazo até 31 de março vai ser muito apertado para a gente conseguir aproveitar o HELP. Então, vamos esperar aí as emoções lá na frente, né? Sabemos que temos esse prazo. Agora, se ele vai ser... se vai dar tempo a gente fazer tudo isso, eu não sei. Entendido. Com certeza. Ei, Patrícia, eu vou aqui mais uma vez relembrar vocês. O Estado do Ceará não tem convênio com a PGFN, viu? Parcelamento é tudo junto na PGFN. Nonato, um abraço. Ele já mandou uma mensagem aqui para mim. Já Orlando esclarece, senão o pessoal vai me procurar aqui. Um abraço, Nonato. Show, gente. Temos também o Sávio perguntando. Faço a opção deu pendência cadastral, estando na pendência. Aguardo o deferimento da opção ou cancelo e faço novamente? Não precisa cancelar. Se você faz um pedido de opção no Simples, apareceu uma pendência, você resolve essa pendência. Resolveu a pendência até 31 de janeiro, a sua opção será aceita. Certo? Porque o nosso prazo é até 31 de janeiro sanar todas as pendências. Então, não se faz necessário você cancelar a opção e fazer um novo pedido. A Michele perguntou, e quem tem débitos parcelados? Quem já está em parcelamentos? Aí pode desistir do parcelamento e aproveitar o refis lá na frente, se for melhor. Mas se for um parcelamento de um refis, aqueles refis mais antigos, não vale nem a pena desistir. Se tiver em dia, continua pagando. Mas se a pergunta dela for, tem um parcelamento e está atrasado, aí tem que regularizar, porque vai estar como débito. Mas se tiver em dia, não tem nenhum problema. Ó, quem já aderiu? Qualquer tipo de parcelamento que tenha, você pode, quando sair o HELP, você pode desistir e fazer o refis. E vamos ver também se compensa, né? Exatamente. Fazer Isso. Cancelamento. Quem já aderiu, quando vai saber da confirmação? Quem já aderiu ao Simples? Será que é isso? Micheline. A pergunta dela é só quem aderiu, quando é que sai o resultado? Se a empresa não tiver nenhum problema, qual é o prazo? São 15 dias. Então, toda solicitação de opção, se ela não sai de imediato, é porque teve alguma pendência em algum ente federativo. Então, a Receita manda as informações, Estado e município recebem as informações, tem um prazo de 5 dias para devolver para a Receita, e daí ela apresenta o resultado. Certo? Então, é no mínimo 15 dias. Então, o pessoal já fica atento aí a esse prazo para ter um retorno da solicitação. Isso. Temos também o Cláudio, que faz a seguinte pergunta. Se tiver feito o parcelamento, posso aderir ao HELP cancelando o último? Sim, acabou de falar. Pode. Lembrando que, para participar do HELP, não precisa ter aquela preocupação de dar uma entrada com 10% ou 20%. Isso é só para os parcelamentos normais. Lá no HELP, eu vou até repetir,
Lá no HELP nós vamos ter 5 condições de entrada. Quanto maior a queda no faturamento, menor vai ser a entrada. Então, a entrada, se a empresa... E como é que nós vamos saber se teve queda de faturamento? Nós vamos comparar 2020 com 2019. Se a empresa não teve queda no faturamento, ela vai pagar 12,5% de entrada. O valor dessa entrada vai ser dividido em 8 parcelas. E daí para frente, quanto maior foi a queda do faturamento, menor vai ser a entrada, podendo chegar a 1% se a empresa teve queda de faturamento acima de 80%, comparando 2020 com 2019. Qual é o mês que você vai comparar? Março a dezembro de 2020 com março a dezembro de 2019. Então, ali vai ser o parâmetro para saber 2 coisas. O valor da entrada e também os descontos nas multas e nos juros. Então, os descontos, eles começam com 60% para quem não teve queda no faturamento e pode chegar a 90% para quem teve queda em faturamento. Então, quanto maior a queda, maior também vai ser o desconto. Então, pessoal, aí o que é que eu aconselho? Já pregar as empresas que estão com débito, com a expectativa de entrar no HELP, já faça esse levantamento para saber o percentual que vai ter de desconto ou se não vai ter desconto. Aliás, se o desconto vai ser menor. E também o percentual da entrada, até para preparar o cliente. A empresa que não obteve queda de faturamento, ela vai pagar 12,5% de entrada. E aí tem um detalhe. Esses 12,5% da entrada é o débito atualizado. Então, a empresa vai pegar o débito atualizado, aplicar 12,5%, e a entrada vai ser esses 12,5% dividido em 8 parcelas. Depois de pagar essa entrada, aí a gente vai para outra regra, né, que é para ver qual o abatimento que vai ter de multa e juros. E até a 36ª parcela, que aí sim, depois dessa entrada de 8 parcelas, nós vamos dividir em 180 parcelas. Pode ser até 180. E essas 180 parcelas, gente, a menor parcela é R$300, né? E até a 36ª, o parcelamento vai ser pago de acordo com um percentual sobre o valor da dívida. Contando da primeira parcela até a 12ª, as 12 primeiras parcelas, você vai pagar 0,4% da dívida. Então, eu vou pegar a dívida já com os descontos e vou calcular 0,4% e pagar 12 parcelas. Terminou essas 12 parcelas, eu vou pagar mais 12 até a 24ª, com um percentual de 0,5% da dívida. Terminou a 24ª até a 36ª, eu vou pagar 0,6% da dívida. Então, a partir da 37ª parcela, que aí ficam faltando 144, né, para completar 180, da 37ª até a 144, vamos dividir o valor da dívida em 144 parcelas e pagando atualizado pela Selic. Certo? Até o HELP, gente, eu sempre falo que o simples de simples só tem um nome, né? Até um HELP, um parcelamento desse, se você observar, nós temos várias situações para analisar. Primeiro tem que saber se a empresa teve queda no faturamento, saber o percentual da queda, né? Nós temos 6 situações, né, de entrada, 6 situações de desconto, e depois disso nós vamos pagar as 180 parcelas em 4 situações. Uma parte é sobre o percentual da receita e o restante dividido em 144 parcelas, certo? Então, isso aí, quando o projeto de lei for aprovado, que for transformado em lei, aí a gente vai ter mais detalhes de como vai ser feito isso aí, né? Mas, no formato que está, exatamente dessa forma. Eu pago uma entrada de acordo com a queda do faturamento, repetindo, quanto maior for a queda no faturamento, menor vai ser o valor da entrada. E quanto maior a queda no faturamento, maior vai ser o desconto de multas, juros e os encargos. Qual é a diferença que tem do HELP para esses 2 parcelamentos
da Procuradoria, da Dívida Ativa da União, é que o HELP aceita tanto os débitos inscritos e débitos não inscritos. E o da Procuradoria só débito inscrito em dívida ativa. Certo? Então, se o débito não está inscrito, não pode ser parcelado aí na dívida ativa da União, na PGFN. Né? Então, e um detalhe, gente, o HELP também prevê que as dívidas com a Previdência Social podem ser parceladas em 60 parcelas. Aí, como vai ser desconto, se vai ter ou não, aí nós temos que aguardar alguma legislação tratando sobre isso. Mas lá no HELP está previsto que as contribuições sociais, que é aquelas descontadas do empregado, das empresas do Simples, poderão ser parceladas em 60 parcelas. Certo? Então, assim, mais detalhes sobre o HELP a gente vai ver depois que for aí aprovado o projeto de lei. Certo. A gente vai trazer, né, futuramente uma live assim que for publicado o HELP, né? A gente vai tratar direitinho sobre todos esses pontos. A contadora Érica, ela fez uma pergunta também. No caso de... Travou para ti? Não, repete aí, travou. Pronto. No caso de uma inscrição estadual indeferida, posso solicitar a opção do Simples após a regularização da inscrição? Sim, sim. É como pode. Se estivesse iniciando quando for deferida, né? A inscrição estadual. Aqui tem um detalhe. Tem sempre que considerar, se for empresa de início de atividade, tem sempre que considerar 60 dias, que é o prazo máximo, né, da inscrição do CNPJ, do dia de abertura do CNPJ. Então, nós temos que cumprir todos os procedimentos para regularizar a empresa num prazo de 60 dias. Então, se a inscrição estadual saiu antes de completar os 60 dias, não tem nenhum problema. Você já pode pedir a opção. A Márcia perguntou: protocolei o pedido de regularização de pendência cadastral municipal antes do dia 31 de janeiro, mas a CEFIM não concluiu. Vou me prejudicar na opção por causa da pendência cadastral? Se a prefeitura não aceitar, você tem como se defender, porque você tem um protocolo que deu entrada na regularização da pendência. Então, o protocolo é um documento hábil para que você consiga, caso a prefeitura não aceite, você entre com um recurso. Certo? Mas é importante ficar todo o tempo lá junto à prefeitura pedindo logo para sanar. Ok. Temos também a da assessoria fiscal. No caso do mês, segue as mesmas regras? Depende de qual é as regras aí. Se é de parcelamento? O parcelamento. Sim, sim. Mesma história para o MEI. Microempresas, né? E o próprio MEI. Isso. Temos a Júlia, que pergunta: como ficará, até já foi falado aqui inicialmente, como ficará as apurações de janeiro a março se foi excluído? Nós temos que considerar que a empresa vai ficar no Simples, ela vai resolver até março e a gente espera que saia alguma legislação, alguma resolução, alguma coisa falando sobre isso, né? Porque a gente vai ficar em situação difícil para encerrar o mês de janeiro, inclusive fevereiro e março também. Nós vamos ter aí 3 meses de incertezas em relação a essas questões. E até também o portal se adequar, né, a todas essas normas. Exatamente. Temos o Luiz também, que já estamos finalizando as nossas perguntas. O Luiz perguntou: nesse parcelamento, só poderá parcelar o não previdenciário e previdenciário no HELP? Pronto. O HELP prevê parcelamentos de débitos do Simples Nacional. Então, inscrito ou não em dívida ativa. Certo? E prevê também que os débitos da Previdência Social podem ser parcelados em 60 parcelas. Só fala isso, não diz se tem desconto ou não. Dando a possibilidade de parcelar em 60 parcelas. Temos também a Luzia. Empresa que fizer o HELP não vai poder fazer o parcelamento quando estiver pagando o HELP? Pois é. Boa pergunta, Luzia. O que é um absurdo que eu acho, eu não sei se vai
prevalecer, se vão tirar esse artigo, mas uma das previsões que tem lá no HELP é que a empresa que fizer a opção pelo HELP não poderá atrasar nenhum imposto até terminar o HELP. Aí fica difícil para as empresas. Então, tem até esse detalhe para a gente mostrar para o nosso cliente, olha, feito essa opção, não pode atrasar nenhum tributo depois de feita essa opção até 188 meses. Você imagina aí 180 meses, quantos anos dá, né? Quase 10 anos, né? Então, as empresas não podem mais, não podem atrasar. E isso também não é atrasar um mês, pode atrasar um mês pagar. Qual é a condição? 3 meses consecutivos ou 6 meses alternados. Certo? Então, passando folha aí, quem está ouvindo, né, Beatriz? Tem mais aqui, mais uma. Tem previsão de quando serão cobrados débitos prorrogados, Marília? É um problema isso aí. Já era para estar cobrando, né? Mas o que é que eu aconselho? Já teve até uma pergunta anteriormente. Eu aconselho que abra um e-processo solicitando que atualize, né, esse valor lá na conta corrente da empresa. Né? Solicita que aí pode ser que com o e-processo eles resolvam e coloquem. Mas isso é um problema grande que todo mundo tem. Né? E isso poderia até ocasionar problema de exclusão, de não aceitar a opção do Simples agora, se não tivesse sido prorrogado para março. E a Zulene está perguntando qual o valor mínimo da parcela. 300. Também. Tem Essa aqui mais? a gente já respondeu. Se existe alguma expectativa de envio. Não. Quanto ao diferimento. Pronto. Basicamente aqui respondemos todas as perguntas da caixinha. Está caminhando aqui para 1 hora já, né? Também tem isso. Da caixinha. Ah. Da caixinha já foram todas. Eu estive olhando aqui as demais também, nós já respondemos. Assim, a gente só tem que agradecer, né? O pessoal que ficou aí do começo até o fim, né? E vamos aqui só fazer um resumão aqui grande, aí, né? para o pessoal ficar já respondendo todas as perguntas, mas traz aí, né, de forma resumida tudo aquilo que a gente já debateu aqui, as dúvidas que a gente sanou do pessoal. Pronto. Primeiro, regra número 0, né? Nem a 1, né? 0. Não esqueçam de solicitar a opção até 31 de janeiro, que esse é o prazo. 2. Pendência cadastral, resolvam até 31 de janeiro, porque não existe previsão na resolução esticando o prazo para 31 de março para a pendência cadastral, só para débitos. Terceiro, qualquer débito que apareça como pendência vai estar com prazo postergado até 31 de março para resolver. Ou parcelar, ou entrar no REP, ou parcelar na dívida ativa aqui nessa transação que tem. Então, a gente tem até 31 de março, nós temos várias situações aí. Um parcelamento normal, se não sair o HELP, esses parcelamentos da dívida ativa, certo? Quarto, o Estado do Ceará não tem convênio com a PGFN. Então, débitos de ICMS, de dívida ativa da União, é tudo pago na União, né? Na PGFN. Se for débito municipal com a Prefeitura de Fortaleza, o ISS, que está na dívida ativa, deve ser negociado lá junto com a Prefeitura, certo? Quinto, o HELP sendo aprovado, eu aconselho que todos os nossos colegas peguem essas empresas que estão com o projeto de entrar no HELP, caso seja aprovado, já veja se teve queda de faturamento, já deixa tudo preparado, já vá até adiantando para o cliente quais as condições que eles vão ter e não esqueçam também de alertá-los que no momento que você optar pelo HELP, você vai ficar com a responsabilidade de não poder atrasar os tributos. Isso é FGTS, os tributos federais, os simples.
você não pode atrasar 3 parcelas consecutivas ou 6 alternadas, certo? Então, isso é um Certo. resumo geral. E outra coisa, a Patrícia já está com o dever de casa, a gente já vai pesquisar para saber quais os municípios que têm convênio com a PGFN aqui no estado do Ceará. Para a gente saber que, quando for regularizar débitos em dívida ativa, tem que regularizar diretamente naquele município. Certo? Fortaleza, certeza, é assim. Ok? Ok, Então, gente, pode. pessoal, nós agradecemos demais, né? Obrigado vocês por estar aqui conosco. E, Patrícia, faça suas considerações finais aí também, né? De agradecimento a todos. Queria agradecer, né, a participação, mais uma vez, nos ajudando aqui, né, a tirar as dúvidas do pessoal acerca desses assuntos, acerca das alterações que vai ocorrendo na legislação, dos parcelamentos que eram para ser mais simples, né, mas às vezes vem de uma forma meio complexa, como você mesmo falou em relação ao HELP, não é tão simples assim, tem os critérios, tem a abrangência, e tudo isso deve ser levado em consideração. E você trouxe isso muito bem para a gente, né, trouxe de uma forma bem esclarecedora. Então, nós agradecemos sua participação, agradecemos as pessoas também que até agora acompanharam a live, vai ficar salva. Vamos fazer esse informativozinho em relação aos municípios e vamos estar disponibilizando e convido a todos que sempre fiquem nos acompanhando em nossas redes sociais, em nosso site, e a gente, assim que sai, às vezes antes de sair, né, alguma alteração, a gente já está ali publicando em nosso Instagram, em nosso site, como notícia ou como destaque. Então, fique atento que aqui a gente está sempre tentando trazer a notícia em tempo hábil para vocês. Então, Ok, muito obrigada pela atenção de todos e, Orlando, obrigada mais uma vez. tá bom. Forte abraço a todos. Até mais, pessoal. Um abraço. Tchau, até Ei, mais. fica salvo. Salve a live, viu? Vou salvar aqui e compartilhar. Tá bom, um abraço. Tchau, até Tchau. mais. Tchau.